Caros telespectadores, estamos aqui para conversar um pouco sobre economia e outros assuntos como nós vamos ver hoje, mas antes vamos falar um pouquinho sobre mercado. Hoje nós podemos dizer que a situação do mercado está um pouco indefinida. A cotação, por exemplo, do dólar de 3,14, 3,13, como andou esses dias aí, agora está em 3,18. Uma pequena variação que vai mostrar praticamente a mesma coisa que a Bolsa de Valores. Ou seja, após uma semana, após vários dias de altas extraordinárias, a Bolsa caiu um pouco e teve algumas pequenas baixas, é verdade, mas mesmo assim, mantendo aquele nível de negociação ou de pontuação perto de 73, 74 mil pontos, o que continua sendo recorde. Então, mesmo com 5 dias de pequenas baixas, a Bolsa ainda continua num nível bastante alto. E como eu disse na semana passada, é bastante possível, é provável que ocorra, digamos, uma boa notícia, ou mais alguma boa notícia, digamos, extraordinária na economia, e a Bolsa exploda para os 100 mil pontos. O que parece uma coisa absurda, talvez fantástica. E quais são as razões de a Bolsa e o dólar estarem assim, apresentando essas pequenas variações? Primeiro, as questões da política. Nós temos mais uma denúncia contra o presidente Temer, mas o que há no Congresso não vamos fazer nada a não ser defender o nosso próprio quinhão aqui, e os nossos congressistas estão preocupados consigo mesmos. Bom, nós tivemos também os leilões de importantes empresas dos setores de petróleo, dos setores de gás e também do setor de hidrelétrica, do setor energético. E nós tivemos até uma pequena movimentação política que os mineiros que perderam algumas usinas de Minas Gerais, eles queriam que as usinas continuassem sob o controle do governo de Minas Gerais. Ou seja, sob o controle dos políticos. E agora as usinas serão transferidas para a iniciativa privada, que vai eliminar, com certeza, logo de início, os grandes prejuízos que o governo tem suportado até agora. E quanto às reformas, o Congresso continua analisando, mas nós não temos esperança nenhuma que ele não faça nada além de uma reforma política, digamos assim, mambembe, uma reforma política, uma engembração que vai significar o quê? Essencialmente, facilitar a vida e a reeleição das velhas raposas que estão lá no Congresso, que estão ansiosas para escapar do crivo e da severidade da população. E eles querem, é claro, eles querem muito a sua reeleição. Nós vamos conversar hoje aqui com alguns amigos, e especialmente amigos de um setor bastante importante. Vamos conversar com o maestro Joé de Jéfero Ferreira de Melo, que é o maestro da Orquestra Sinfônica de Lages e da sua formação acadêmica é totalmente musical. E nós vamos conversar com a senhora Laila Cristina de Campos, que é presidente da Associação Mantenedora da Orquestra Sinfônica. Maestro, concordaria que a música clássica é apenas um nicho de mercado, um nicho pequeno de mercado, já que aparentemente no Brasil o mercado consumidor se concentra essencialmente em sertanejo, né? Talvez um pouco de samba e música americana. Bom dia. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui no seu programa. Bom, a música clássica, ela tem o seu nicho, né? Dependendo da região onde ela se encontra e onde se encontram também as suas faculdades, as suas universidades, né? Então, em torno das suas universidades sempre tem um nicho bem abrangente no que toca a música clássica, né? Aí, claro, que alguns lugares a tradição faz com que crie uma barreira e a música clássica ela não chegue a todos. Mas quando eu falo de nicho, maestro Joé, estou falando que é um nicho pequeno, uma parte pequena do mercado. Concorda que é uma parte, digamos assim, marginal, muito pequena do mercado?
Poucas pessoas têm acesso à música clássica, né? Quanto? 10% das pessoas? Do mercado é 10%? Ou menos? Porcentagem, eu não sei dizer se é 10% ou menos. Eu sempre penso meio quantitativo, né? Mas não. é uma porção pequena, né? É uma porção pequena. Lá ela também acha que essa porção é pequena? Eu acho que ela é muito pequena. Bom Bom dia, né? dia. Prazer em estar aqui também. Nós vimos isso nas regiões onde a gente já foi, em locais maiores também. Você não vê uma pessoa andando com um instrumento de sopro na rua. Você não vê uma pessoa andando com um contrabaixo na rua. Então, se você for comparar as pessoas que você vê fazendo música, você vê um violão, você vê um teclado, você vê até um acordeon na nossa região. É verdade. Né? E nas regiões mais sertão nordestino, você não vai ver. Então, sim, muito pequeno. Você vai ouvir a música sertaneja. Baião, etc. você vai ver o violão de novo, você não vai ver. Eu passei um tempo no centro do país, e ali naquela região de Minas e Goiás, é música sertaneja nordestina, essencialmente. Então, se a gente falar de música clássica, provavelmente, né? Essa situação, Maestro, seria a mesma coisa nos Estados Unidos e Europa? Não, bem diferente, né? Bem diferente, né? A Europa já, dentro da sala de aula, já tem a música, né? Então, todo mundo lá tem os seus estudos voltados à música também. Está dentro da grade curricular, né? Nos Estados Unidos, a sua formação também é bem abrangente também, né? No meu caso, assim, falando em porcentagem, eu estou dentro da música clássica, então eu vejo bastante. Então, às vezes, uma pessoa que está fora, ela não tem a mesma visão que eu tenho, né? Claro. Assim, de saber. Mas Europa, tanto na América do Norte, né, são lugares, assim, regiões que a abrangência da música clássica é bem maior. Bem maior. Lá ela tem a mesma impressão também. Politicamente falando, não é interesse do nosso governo hoje que a música esteja dentro das escolas, porque ela traz a formação, ela traz educação. Por que eu não entendi exatamente? Por que não seria interesse do governo? Não consigo entender o interesse, porque se você nós já levamos projetos, vários projetos, a gente vê pessoas levando projetos e esses projetos, eles batem na trave. Por quê? Não é interesse que essa criança tenha uma formação tão boa na sua educação básica. Falamos lá no primário, né, nível médio, que já abrange. O que a música faz numa pessoa? Ela transforma uma pessoa. Sem dúvida. Ela disciplina uma pessoa. E a gente não vê isso acontecendo no nosso momento político atual no país. E isso dificulta as escolas a colocarem na grade curricular essa disciplina. Não seria por causa, digamos, da crise do país, que então isso não é prioritário. Num tempo normal, seria a mesma coisa no Brasil? Não acredito que seja uma questão de crise. Eu acredito que é cultural, extremamente cultural. Politicamente, décadas de 30, de 40, foi inserida a música, né? Nas escolas, o canto orfeônico. E depois, só que isso foi uma questão, claro, ajudou naquela época, mas a questão era toda política, né, quando foi inserido. E hoje não existe uma estrutura física também, né, para ter essas aulas, né? Então, como a Lália já citou, nós já tentamos estar com projetos dentro da escola, né? Então, muitas vezes nós éramos colocados até para fazer aula dentro da cozinha da escola, porque não tem espaço físico. E hoje muitas escolas elas precisam de ampliação para a sua grade, digamos assim, normal, né? Então, se inserir mais a música, tem que ter uma sala própria para a música também, porque não é só colocar 4 paredes e colocar a criança lá dentro. Existe toda uma estrutura também. E hoje não existe isso. Isso explica, talvez em parte, as crianças não sabem, por exemplo, cantar o hino nacional, talvez, né? Com certeza. Então, a falta de cultura musical é uma coisa séria. Mas é um ramo artístico como outra coisa. Por quê, né? Às vezes eu fico imaginando por que essa atitude do governo, essa indiferença, Lália? Por que a indiferença? Se, por exemplo, o Chico Buarque e o Caetano, etc., eles conseguem milhões em projetos, especialmente no Rio e São Paulo, né, da Lei Rouanet. Por que não a música clássica? Quer dizer, talvez haja projetos de música clássica bem-sucedidos nesse sentido, mas são poucos, não seriam? Existem projetos bem-sucedidos, existem captações altas em projetos de música clássica também. Só que é muito mais difícil você manter uma orquestra com 30, 40 componentes. Claro. Em custos e em ter o pessoal mesmo, manter o pessoal, do que você manter um artista só, que tem um nome enorme e faz a divulgação da tua marca
super rápido, porque ele já tem o nome dele. Em termos assim, de lei Rouanet, Isso o é que lei Rouanet. acontece que a lei se chama lei de incentivo à cultura, né? Claro. E hoje essa lei não é mais incentivo, é um comércio. Então, Em que sentido? Desculpe. em que sentido assim? Quando o senhor citou ali que a Lei Rouanet, 80% dela fica em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E Salvador também, fica lá. Salvador. Né? Então, assim, eu estou com um projeto no Rio Grande do Sul, projeto pequeno, na Lei Rouanet, e chegamos numa empresa, dentro do mercado nacional, uma empresa grande, e apresentamos o projeto. Eles falaram para nós que eles não têm interesse nenhum naquele projeto, porque é um projeto muito pequeno, que o projeto deles é na casa de 5 milhões e tem que ser no lugar onde eles possam colocar a marca deles, ou seja, vender a marca. Isso já virou um comércio, então não é mais incentivo. Claro. Entendeu o porquê da Lei Rouanet ter virado um comércio? Né? Então, assim, um show da Ivete Sangalo, que trabalha na Lei Rouanet, Claro. vários artistas aí. Então, o que vai aparecer mais a marca da empresa, seja uma marca de bebida ou de telefonia, né? A Ivete Sangalo ou uma orquestra sinfônica? Perfeito. E essa crise que a gente está, digamos, mencionando de passagem, é demonstrada perfeitamente com, por exemplo, a situação de São Paulo, que é o mercado mais rico, né? E lá a Sinfônica é mantida pelo governo de São Paulo. Não me lembro se é a prefeitura de São Paulo, que é muito grande também, ou o governo do estado. E os músicos aceitaram uma redução de 30% nos salários para poder continuar, porque senão a alternativa seria talvez de fechar, o que seria terrível, né? Então, pelo que a gente está vendo já, esse pessoal, os músicos de São Paulo, eles estão sendo empurrados para o amadorismo, né? Eles têm que sair, porque, ora, ganha pouco, e é uma redução de 30%. Então, a conclusão, maestro, música clássica é um bico. Olha, para muitos está virando bico, né? É um bico. Mas assim, citando ali a São Paulo, aconteceu mesmo em Curitiba. É verdade, aconteceu o mesmo em Curitiba. Então, assim, a música, ela tem, posso dizer assim, uma máfia. Existe, infelizmente, na música. Eu sou o dono dessa carteira e ninguém mais me tira aqui. Então, a maior parte desses músicos, tanto como São Paulo e Curitiba, o que aconteceu foi isso. Eles estavam ali já 30, 40, até 50 anos naquela carteira, ganhando bem, não ganhando pouco, não. Como funcionário do governo. Como funcionário, ganhando acima de 15 mil reais para tocar o seu instrumento, só que se acomodou. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer, inovar, né? Então, vamos colocar todo mundo para fora e vamos contratar novamente com um novo edital. Nesse edital, todos podem concorrer, igual a todos, né? E aí nós vamos ver realmente aquele músico que ele está qualificado realmente para continuar. Então, se o cara é bom na Sinfônica, ele vai continuar. Né? Então, o que aconteceu tanto em São Paulo como em Curitiba foi isso. E se tratando de São Paulo, quem está lá dentro da orquestra lá, eles é tão fechado que não é qualquer um para entrar, não. Isso seria o velho corporativismo do setor público. A mesma coisa. Isso, por acaso, aquela briga toda com a saída do maestro Neschlin, se não me engano, tem alguma relação com essa situação toda, esse corporativismo, etc., né? Tem, com certeza tem, né? De renovar e o pessoal resistir à renovação. Tem isso. Né? Então, assim, né, eu conheço vários músicos que já tentaram entrar e tem aquela coisa assim, quem indica? Né? Então, se ele já está dono da carteira, ele vai colocar o filho dele, que é músico, e assim, infelizmente, né? Então, que é o que aconteceu em Curitiba. Acha que a música clássica, então, no Brasil é um bico inexoravelmente? Ela se tornou um bico, né? Quer dizer, o músico tem que trabalhar numa outra coisa para ganhar a sua subsistência? Isso mesmo. Ele não consegue manter a sua família apenas com a música. Entendo. Ele não consegue criar seus filhos tão bem como qualquer outra profissão. Nós estamos falando de música clássica. A música clássica. Porque o músico do setor, digamos, de outro setor, do tem gente samba, ganhando sertanejo, muito bem. ganham bem. Né? Não dá para manter bem uma casa, né? E nós tivemos uma experiência muito boa no Rio Grande do Sul, que a gente conheceu uma orquestra lá, que ela está hoje vivendo através também, se mantendo através da prefeitura, contratando seus músicos, mas, né, com valores, eles contratam, eles não têm nenhum tipo de problema ainda, porque é novo, não existe esse hereditário, né? Vai passar para o meu filho, eu vou passar para o meu primo, vou passar, porque é por um edital,
Então, a pessoa tem que se qualificar. Então, essas grandes orquestras, realmente, elas teriam que passar por isso agora. Para poder pessoas novas e boas que estão aí no mercado terem a mesma oportunidade de estarem lá. E se renovar, inclusive. E se renovar. É uma situação espantosa. Tem uma outra coisa que é mais ou menos nesse ambiente aí. Nós conhecemos, praticamente todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece, a orquestra do maestro André Rieu, que ele, na minha opinião, ele repete o sucesso do maestro dos anos 50 e 60, talvez 40 a 60, o Arthur Fiedler, em Boston, nos Estados Unidos. Ele tinha uma sinfônica que ele apelidou de Boston Pops, que era um nome muito chamativo, né? Popular, né? Mas ele misturava música ligeira, música clássica ligeira, com música popular, digamos assim, tipo Cole Porter, né? Quer dizer, não era uma coisa tão simples, que Cole Porter hoje é uma música extraordinária, na minha opinião, né? Diferente da música atual americana. Mas eu queria dizer o seguinte, o André Rieu e o sucesso dele, a que se deve, então? A qualidade, o que acha, maestro? A qualidade ou ao público europeu, que recebe muito bem, ou a técnica que ele usa com bom marketing e espetáculos ao vivo, especialmente, né? A receita dele não poderia ser replicada aqui também? Assim, inclusive ele já esteve no Brasil, né? Esteve no Brasil, e exatamente. nós já tivemos também assistindo um concerto dele, até para ver como que funciona, né? Claro. Então, assim, como eu falei ali da máfia, né? Então, no Brasil, claro, é minha opinião, né? Então, existe um grupo de músicos eruditos, né, que não aceitam ele. No Brasil? No Brasil. Até o dia que eu falei para o maestro que eu tinha assistido o concerto dele, me esnobou, né? Porque eles não aceitam a maneira como ele está fazendo. Eles estão dizendo que ele está acabando com a música clássica. Tem várias opiniões e pontos de vista, né? Então, assim, o que eu acho? Hoje, muitas crianças, elas estão tendo os seus olhos voltados a um violino, a uma flauta, tudo, graças ao estilo de apresentação que o André Rieu pratica. Claro. Né? Então, ele, digamos assim, ele está popularizando, no bom sentido, a música clássica. Ele está levando a música para aquelas pessoas que não tinham acesso. Né? Então, assim, ele pode até colocar uma música tradicional da região, e dessa música, a música seguinte, já colocar alguma música clássica, já chamando a atenção. Claro. Né? Então, para muitas pessoas hoje, eu vejo sim que estão adentrando a música clássica através do trabalho dele. E claro, na região dele, lá tanto na Europa, lá ele trabalha muitas músicas populares da região também, né? Que não é do nosso conhecimento. Né? E dentro disso ele trabalha muitas obras, as valsas que são as preferidas dele, né? Claro. Se ele está na Europa ou na Suíça, ele vai apresentar a valsa. Eu confesso também que quando, anos atrás, eu comecei a examinar o André Rieu e os concertos dele, eu tinha um pouco de ceticismo, porque eu pensava, esse negócio aqui é muito popularesco, de baixa qualidade, de modo algum. Eu lembro, por exemplo, aquela soprano brasileira, Monarca. Esqueci o primeiro nome dela. Eu acho que ela é extraordinária. Tem uma voz muito bonita, né? E aquela interpretação do El mio babino caro é maravilhosa, né? Eu achei, então, eu mudei completamente o meu pensamento a respeito dele. Ele faz concerto, claro, não tão erudito, né? Ele nunca vai tocar um concerto de Bach, por exemplo. Provavelmente não, né? Mas ele faz coisas muito boas. E ele está repetindo o Arthur Fiedler. Essa fórmula, talvez o Brasil não esteja maduro para tentar, porque se baseia em espetáculos ao vivo também, né? Nós estivemos, né, como ele falou, no espetáculo do André Rieu, em São Paulo. Ele trabalha... Desculpe, aonde foi feito? Foi em São Paulo. Não, desculpe, aonde? No teatro? No Ibirapuera. No Ibirapuera. Foi trabalhado toda a acústica do local. No Ibirapuera, ao ar livre, então, né? Tem um ginásio do Ibirapuera lá. Sim. Aí foi trabalhado toda a parte de sonorização, espalhado pelo ginásio todo, né? É um ginásio bem diferente também, até parece um anfiteatro.
e a parte de palco. É que eu ia falar. Ele tem toda uma produção. Ele trabalha numa produção muito grande. Muito grande. Muito grande. E ele só trabalha com profissionais excelentes. É verdade. É o que eu já constatei, né? Os músicos são muito São bons. excelentes, excelentes. E ele tem um carisma de público muito grande. Ele faz música clássica? Ele faz música erudita? Ele faz. Ele faz. É verdade. É verdade. Ele faz. Não é aquela que a gente conhece, onde é só o foco, só o erudito, ele vai trabalhar só em cima daquilo. Não. Mas ele faz. É lotado? É. Porque as pessoas estão buscando, hoje, a mescla. Nós não estamos só na época lá, naquele. Claro. Vamos buscar só o erudito, só que se você tirar o erudito, as pessoas vão ficar só no moderno. Elas vão ficar só no sertanejo, só na música americana. E se ele junta, que é o que ele faz, ele mantém viva a música erudita. Isso me parece, maestro, uma sensibilidade do André Rieu, porque mesmo no mercado muito mais sofisticado e rico como o europeu, por exemplo, ele faz essa mescla do popular, né? E coisa. Agora, nós aqui pecamos às vezes pelo excesso nas duas pontas, né? Na minha opinião. Ou tem o excesso de apresentar em Lages uma série de concertos de câmara, ou não tem nada, né? Esses dois excessos são terríveis, porque nós deveríamos, então, nesse caso, copiar um pouco mais o exemplo do André Rieu, não acha? Quando eu falei, desculpe, uma série de concertos durante uma semana toda aqui em Lages de música de câmara, ok, a música de câmara é maravilhosa, mas é uma música que não é tão popular assim, tão acessível assim, né? Então eu achei que trazer uma série de concertos de música barroca de câmara me parece um pouquinho exagerado para o nosso ambiente aqui da cidade. O que acha, Mônica? Eu penso que tem que ter, né? Ela tem que ter, porque assim, o público tem que conhecer o que é mesmo só exclusivamente isso, mas com certeza teria que ser mais mesclado e fazer a população que aqui está interagir melhor com esse tipo de música. Volto a falar, se você não tem na escola, que tipo de entendimento você tem? Na Europa, você sai, você entra, né? Eu tive lá, Museu do Louvre, por exemplo. Você vê todas as crianças tocando, cantando e observando a obra. Entendo. Na idade de 11, 12 anos. Que formação ela já tem? E que formação tem o nosso aqui? Entendeu? Então, como você vai chegar e vai fazer uma pessoa entrar dentro de um concerto desse e amar o concerto? Ela vai precisar da mescla. Não acho viável uma semana toda de concertos. De câmara também. Acho que ela tem que trabalhar na mescla. Mas exatamente o que o Arthur Fiedler fazia, né? E eu ainda tenho discos dele que eu gosto muito daquela época, né? E o que o André Rieu está fazendo, né? Com grande sucesso, né? Ele, a gente poderia dizer que ele é dono de uma empresa rica e de sucesso, né? Mas o exemplo dele, eu acho que nós devíamos copiar. Nós falamos aqui de mexer, a Laila mencionou mexer com a vida dos jovens, etc. O Rotary Club aqui de Lages, o Rotary Catedral mais especificamente, patrocinou a ida de 2 jovens aqui de Lages, um rapaz e uma moça que tocavam, se eu não me engano, respectivamente, violino e cello, se eu não estou enganado, para um festival internacional em Blumenau, de uma semana, se não me engano. Patrocinamos a ida, os custos, etc. E esses 2 meninos, digamos assim, voltaram transformados, que era exatamente o objetivo do nosso clube, quando pensamos em enviar os 2 para esse seminário internacional. Essa transformação você percebe aqui na nossa região quando você envolve, digamos, novatos. Eu não sei se a orquestra aceita novatos ou aceita somente veteranos como músico. Nós aceitamos, inclusive, a associação. Dentro dela existe a escola da Orquestra Sinfônica, que trabalha essa parte de formação. Que aqui em Lages o que falta muito é essa base de formação, né? Então, os que estão aqui, inclusive os nossos componentes, os nossos alunos, quando eles têm a oportunidade também de estar em outra cidade, né? Alguns até em outros países fazendo esses cursos internacionais, eles voltam irradiante.
Isso aí é visível, É né? visível, né? Inclusive não só eles, eu mesmo, né? Então, quando Claro. eu saio fazer alguma oficina, algum curso fora, eu volto assim, cheio de ideias, cheio de boas intenções aqui para praticar também dentro da nossa orquestra. É verdade. Eu acho, né, Lara, que isso é uma coisa Sim, bastante útil. Nós não deveríamos fazer, talvez, na nossa cidade alguma coisa nesse sentido? Poderíamos? Né, na nossa, hoje, nós que trabalhamos com isso na cidade, que já vamos fazer 10 anos, né? Que estamos trabalhamos muito na formação, como eu te falei. Como não tem na escola, nós tentamos buscar o aluno para dentro da escola da música. Entendo. Né? Assim, temos outras escolas de música muito boas aqui também, que fazem o mesmo trabalho. Ah, é? Agora, a orquestra em si, ela hoje trabalha numa linha parecida, não com o André Rieu, mas nós fazemos a mescla. Uhum. Nós trabalhamos palco, nós trabalhamos toda a infraestrutura de convites, de divulgação, nós trabalhamos o repertório bem diferenciado, trabalhamos com repertório temático. É. Então, esse ano nós vamos ter, o nosso tema é tal. Ano passado, nosso tema foi rock. Ano retrasado, fizemos um concerto à moda antiga, né? Para poder trazer a criança e ela gostar, e ela sair dizendo, nossa, eu não sabia que era assim. Claro. E não deixar um negócio maçante para aquele que está assistindo e dizer, pô, novamente isso, não tem inovação. Essa música eu já ouvi, porque quem não tem entendimento não sabe que é outra, ela acha que é a mesma. Ah, bom. É. Ela não tem entendimento, que a pessoa trabalhou, quase morreu estudando para fazer aquela música, ela acha que era a mesma do outro ano. Porque ela não tem entendimento. Ela conhece a música mais popular. É. Então, isso a gente faz. E trabalha na formação a independentidade, né? Tanto que a orquestra tem integrante que começou com 13 e, ao mesmo tempo, tem gente com 75. É? Poxa, Na isso é- escola nós temos alunos a partir de 2 anos de idade. Que beleza. Ok. Né? E assim, e cada concerto que nós fazemos, que tanto coral como orquestra, como até a própria devolutiva da escola, né, voltando ali naquela pergunta ali, eles ficam a semana toda, nossa, como foi linda a apresentação, né, que nem o pessoal do coral, a gente ouve muito eles falarem, nossa, fazem 2 semanas já passou o concerto, ainda eu tô com som no meu ouvido, né, então mexe com eles, né, e Sim. claro, diretamente com eles, com quem está no teatro assistindo, bem como aonde ele volta para sua casa, quando ele volta, ele também vai irradiando outras pessoas, né? Porque ele foi tocado com aquela música. Claro. Aqui na cidade nós não temos alguma academia ou escola que ensine o clássico, ou temos? Sim, a nossa Então, ensina o clássico. O Vocês violino, têm o violoncelo. junto o da contrabaixo. Sinfônica tem uma escola. Tem uma Tem escola. a escola. Isso eu não sabia, Uhum. é verdade? Tem uma Todos os escola. instrumentos que nós temos na orquestra, todos os naipes, são os instrumentos que são ensinados dentro da escola. E nós temos um projeto de lei, Rouanet. Aprovado há 4 anos já, né, gente? 4 anos onde a gente trabalha. Que Em funcionamento. Em funcionamento. Em funcionamento. Ok. Que mantém o professor com o aluno em instrumentos de orquestra. Entendo. Por quê? Às vezes os pais não têm condições de manter Uhum. a mensalidade daquele professor. Então, nos instrumentos de orquestra, o projeto paga o professor. Você só entra com o teu filho lá. Entendo. Eu quero violino, eu quero viola de arco, que é difícil, violoncelo, contrabaixo, alguns instrumentos de sopro. Tem algum instrumento que está faltando músico para ele ou não? Tem. Tem. Cello, por exemplo, ou violino. Hoje, não só aqui em Lages, mas em muitos lugares, né, os instrumentos que falta o instrumentista, né, a pessoa ali para executar, o fagote, o oboé, Claro. trompa, viola de arco, contrabaixo, né, são instrumentos mais específicos. Então, assim como, exemplo, uma semana de música barroca, né? Então, geralmente, quem vai gostar daquela música é quem está estudando, quem está dentro, né? Então, quem que vai procurar um oboé hoje, um fagote para tocar? É quem já está dentro, É verdade. né? Então, até quando a pessoa chega assim, quero aprender um violino, ou até mesmo um saxofone que eles pedem, né? Eles vão mais pela estética do instrumento. Que é bonita aquela coisa. Mas se ele conhecer realmente a função de cada instrumento, né? Que cada instrumento tem a sua particularidade, né? Eu tenho certeza que talvez ele não escolha só o violino, não. Ou só o sax, né? Ele vai escolher o oboé, o cello, a trompa sinfônica, instrumento importantíssimo para a parte harmônica dentro de uma orquestra, Claro. né? Deixa eu lhe dizer, paralelamente, falando de instrumento, nos Estados Unidos eu vi, em parte, e depois eu vi filmes a respeito, né, de grandes quantidades de pianos sendo destruídos.
Inclusive pianos de fama, pianos excelentes, pianos em ótimo estado de conservação, eles iam para um local que era destruídos, amassados e compactados, desapareciam. Né? Por que isso se deve? Se deve ao que o digital é mais preciso ou tem uma manutenção mais barata? O que significa isso? Ou que o piano vai desaparecer, maestro? O que acha? Não, o piano vai desaparecer. E o piano acústico, ele é totalmente diferente do digital. Claro. Né? Mas você tem o Yamaha, por exemplo, que reproduz completamente o som do concerto de um piano de maneira perfeita. Sim. Mas é totalmente digital, né? Totalmente digital. Mas o prazer de tocar no piano acústico é totalmente diferente. O peso da tecla, a ressonância da madeira. Então, para quem trabalha bem, ele pode até imitar, mas como se diz, ele está imitando. Né? Mas o destino, acho que está selado, né? Eu conheço aqui na cidade, eu conheço 2 pianos que servem de suporte para vaso de flores, por exemplo. E então o destino desse... Vamos falar um pouquinho da Sinfônica. Quais são os planos da Sinfônica? O que nós estamos fazendo com a Sinfônica agora? Estamos vendo o final do ano, alguma coisa especial? Sim, nós temos um concerto grande, que é o nosso concerto anual, que vai ser 18 de novembro. Aonde? No Marajoara. No Marajoara. É um concerto gratuito. Onde Com black tie, espero. É um concerto, é o nosso concerto de gala, né? Deveria ser, né? Concerto Todo mundo de gala, com gravata. Que foi, Mas isso é um não negócio, mas é um negócio interessante que tu colocou. Nos últimos 2 anos, né, a gente notou que muitas pessoas, elas foram aos salões se arrumar para ir no concerto. Que bom. Eu acho que isso é uma Nós coisa achamos isso uma transformação muito bonita, muito civilizada, inclusive, né? É uma coisa muito boa, eu acho, né? E como é gratuito, as pessoas começam às 20 horas, às 19 horas, 19h15, não tem mais lugar. Por que não? Desculpe, gratuito, essa expressão, nós não poderíamos substituir por gratuito com 1 quilo de alimento? O nosso sempre com 1 quilo de alimento. Sempre tem. Nós sugerimos. Porque nós não podemos... Nós fizemos agora há pouco, desculpe, sugestão fizemos agora uma apresentação artística e nosso clube do Rotary Catedral coletou 300 quilos de alimentos, que foram distribuídos por 6 entidades rapidamente. Poderia ser talvez feito a mesma coisa. Sim, né? nós acho que já faz o quê? Uns 5, 6 anos É? que revertemos para o asilo do Lar Menino Deus. É? Então, na base de 700 a 800 quilos de alimento por concerto anual. Né? Este ano ainda não estamos com a entidade definida, né? Não temos ainda a entidade que irá. Provavelmente a gente vai arrecadar e vamos dividir entre várias entidades. Vai ser a primeira vez. O custo do quê? O custo da apresentação? O quilo de alimento para entrada. O quilo de alimento. Porque o custo em si, qual seria o custo dessa apresentação? Porque a orquestra está aqui, etc. Teria algum custo extra? Não. Ou a atividade já não comporta um concerto assim? Como tipo não, assim, hoje para realizar esse concerto a gente tem um custo, sim. Tem um Alto. custo. E é um custo alto. Qual o Né? custo, maestro? Hoje, assim, vai de 35 a 40 mil reais. Tudo isso. Né? Isso pela lei Rouanet. Né? Então, assim, só que o nosso objetivo desde o começo foi tanto nessa parte de promoção da música clássica, formação de plateia, né? E deixar que todos tenham acesso também à música. Então, nunca foi cobrado a entrada. Né? Então, o que a gente faz é sugerir. Então, às vezes, tem aquela pessoa que está lá, só tem um dinheirinho da passagem do ônibus para vir ao centro, não consegue tirar o seu quilo de alimento. Então, ele pode entrar, ele tem um acesso também. Mas, então, a gente sugere, não é obrigado o quilo, mas a gente sugere, né, que tanto essa parte cultural, a gente está falando também essa parte de assistência social, né? Claro. Com arrecadação. Nós poderíamos lá, talvez, sonhar que um dia nós poderíamos fazer um carnê, digamos, de contribuição para a temporada da Sinfônica, né? Sim. Como é feito nas grandes cidades, feito né? nas grandes As pessoas assinam com prazer aquilo ali e aquilo é um recurso extra que permite... E a gente hoje corre atrás desse recurso mensal nos empresários através do projeto de lei, que é a renúncia fiscal. Então, que é a renúncia fiscal. Que é a renúncia fiscal. E mesmo assim, o empresário lagiano ainda não entende que deixar o seu dinheiro na cidade, eu tenho um projeto, o CTG tem um projeto, o pessoal do livro tem um projeto, divida. Um pouquinho para cada um e deixa o dinheiro dentro de Lages. Claro. Não faz e patrocine projetos que não deixam retorno na sua cidade. Uma Ivete Sangalo, com todo o respeito, não é a mesma coisa. Não. Né?
Porque o dinheiro vai para a Bahia, com certeza. Não fica nada aqui, né? Você sabe que vai ser remunerada pessoas com projeto, pessoas de lá. Então, e que dividam. Essa contribuição mensal poderia vir dos próprios empresários. Sem dúvida. Então, eu vou, da minha Lei Rouanet, esse mês eu tenho lá, então eu vou dar, R$500. Mas você pensou R$500 todo mês? E R$500 de 10 empresários? Para uma empresa é uma contribuição simbólica. Não, é renúncia fiscal, não E sai além do disso, é caixa uma coisa ativo. simbólica, R$500. Então, isso né? mas isso é uma questão cultural, onde Claro. mexemos com aquele que é amigo de não sei quem, que é amigo de não sei quem, que vai ajudar não sei quem. Então, é uma coisa muito complicado ainda trabalhar com Lei Rouanet em Lages, ainda é complicado. Estamos fazendo uma inovação em Lei Rouanet, o pessoal das Leoas da Serra também está vindo aí, né, que trabalham no esporte, não concorre com a cultura. Eu posso doar para a cultura, e posso doar para o hospital, e posso doar para o esporte ao mesmo tempo. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas tenho 2 perguntas curtas, por favor. Aonde que a Orquestra Sinfônica se localiza? Faz os ensaios, etc, etc? Hoje Tem nós uma temos- sede própria? Nós temos a sede, Aonde né, que é? a sede onde acontecem as aulas Claro. e ensaios de pequenos grupos, né? Aonde Na que é rua mais? Baipendi, número 285, 285, em frente à escolinha Chapeuzinho Vermelho, próximo ao Angelone. Né? Então ele tem a placa na frente, ali que acontece todas as aulas. E os ensaios maiores nós temos a prefeitura como parceira, desde o começo que existe a orquestra, Claro. né, que nos cede o espaço da Fundação Cultural para os ensaios maiores. Eu tenho a última pergunta, e o nosso tempo realmente está esgotado. Quem define o repertório? Eu. Nós. O maestro? Não é muita autoridade do maestro dizer, vamos fazer isso que é mais fácil, né? Como eu te falei, a gente trabalha temático. Né? Claro, Então, este ok. ano a gente vai fazer um concerto voltado para o lírico. Ótimo. Entendeu? Então, nós vamos trabalhar, vamos atrás de um repertório lírico. Aí você tem um arranjo. Ele custa. Custa, é verdade. Entendeu? Então, nós trabalhamos no repertório dentro do que podemos fazer e do que podemos pagar. Então, nosso repertório este ano será voltado para o lírico e dentro do que os nossos músicos se dedicam a tocar. Então, são várias questões para tu terminar e finalizar um repertório. É uma vitória o dia que passa o concerto e a gente vê que aquilo lá realmente aconteceu. É verdade. Eu gostaria de agradecer aqui a honra de ter o nosso maestro da nossa Sinfônica e a senhora Laila Cristina de Campos, que é a administradora da associação mantenedora da orquestra. Foi um grande prazer e sempre são bem-vindos. Além dos meus pendores musicais, você sabe que os economistas, por alguma razão, eles têm que ter algo relacionado com a música clássica. O nosso grande economista Simonsen, que talvez tenha sido o economista mais importante, era um bom barítono, né? E eu não pretendo ser um bom barítono, mas quem sabe um bom baço no futuro, talvez, né? Eu gostaria de agradecer a audiência, caro telespectador também, se quiser rever esse programa ou outros, por favor, vá ao YouTube e digite Imagem TV, você verá todos os programas lá que você queira rever. Nós convidamos a todos para estar aqui no nosso próximo programa. Um abraço e até lá!